Salve, torcida tricolor! Estamos iniciando mais um pré-jogo aqui no canal. Neste sábado tem São Paulo e Mirassol pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começará a partir das 18h30 com transmissão exclusiva do Sport TV e do Premier. Boa noite, Roberto. Como que você está? E aí, Mauro? E aí, galera? Tudo bem? Estamos tranquilos, estamos aí na expectativa desse jogo. Não esqueça, você que vai ao estádio, primeiro, não esqueça de fazer a biometria, hein? Biometria facial nesse jogo, primeiro do Campeonato Brasileiro, hein? Exatamente. Sem a biometria não entra, tá? Todas as informações estão lá no SPFC Ticket. Você entra lá no site onde você adquire o ingresso e lá tem todo o passo a passo para cadastrar sua biometria facial. Importante recado, hein, Roberto? É isso aí. A gente aqui é informação e resenha. Vamos lá. A gente tem expectativa para o jogo aí, uma expectativa boa, né? Eu acho que o Zubeldia deve repetir o time que jogou contra o Náutico, até mesmo porque falta de opção, né? Porque senão eu acho que ele descansaria alguns atletas e devido às contusões e algumas suspensões, na verdade não vai ser o Zubeldia que vai estar na beira do campo, porque ele está suspenso. Ele pegou 2 jogos de suspensão, né? Pela expulsão lá que ele entrou ele reclamou da não expulsão do Lianco, então ele pegou 2 jogos de suspensão, ridículo, mas enfim, futebol brasileiro. E vai ser o Cubeiras, né? Que é o auxiliar dele. O retrospecto do Cubeiras não é muito bom, né? Eu acho que ele demora muito para fazer as mudanças, enfim. Mas a torcida empurrando lá, a gente acredita no São Paulo, e eu acho que São Paulo vai fazer um bom jogo, tem feito bons jogos, né? Então, eu acredito em mais uma vitória do Tricolor. Não, com certeza. Eu também estou bem confiante para a vitória. Concordo com você. A expectativa é que seja o mesmo time mesmo, até porque não tem opções e tá acabando, né? Então a gente enfrenta o Mirassol em casa, depois é Tadieres de novo em casa, então você não tem o desgaste da viagem. E aí, acho que pro jogo do Bahia é o último jogo, e aí vai ter uma pausa para data FIFA, porque vai ter os jogos da seleção brasileira. E aí você tem um tempo de recuperar, e aí vem o jogo contra o Vasco, né, no Morumbi também. Então de agora até a parada, a gente só tem uma viagem, que é para enfrentar o Bahia. Depois, e 2 pausas. Então, uma pausa menor, né, de dar mais ou menos aí uns 7 dias, mais ou menos, e depois vem a pausa maior para o Super Mundial. Então, não, né, não tem o porquê agora, nesse momento, poupar os atletas. Então, assim, vindo essa escalação, eu acho que a gente é franco favorito. O Mirassol não faz um Campeonato Brasileiro ruim. Ele tem engrossado aí, inclusive venceu o Corinthians. Acho que ele perdeu só pro Cruzeiro. E eu não me recordo agora. Venceu o Grêmio. Não, ele conseguiu resultados importantes, não faz uma campanha muito ruim, embora eu acredite que eles vão brigar pelo rebaixamento, eles não devem aspirar grandes coisas, mas o São Paulo tem totais condições aí de vencer o Mirassol, que a gente já venceu, né? Lá no Campeonato Paulista a gente goleou eles 4-1, poderia ter sido muito mais, a gente perdeu alguns gols. Então, assim, é uma partida que eu acho que vai ser tranquila. Eu acho que vai ser uma vitória para consolidar essa recuperação nossa aí no Campeonato Brasileiro. A gente vinha de uma invencibilidade até perder para o Palmeiras, mas muitos empates, né? Então, assim, apesar da gente estar que a gente estava invicto, mas a gente só tinha uma vitória contra o Santos, que está lá embaixo. A gente conseguiu uma segunda vitória agora contra o Grêmio, que também está lá embaixo, mas foi importante para nós. Agora a gente vai pegar o Mirassol, que entre esses times ainda é o mais forte, né? Pelo menos nesse momento do campeonato aí, tem demonstrado um futebol melhor. Então, assim, é uma vitória que é isso, é para consolidar essa recuperação e ir embalado para enfrentar o Bahia.
que apesar de ser uma equipe mais forte, né, um adversário difícil, o São Paulo tem um bom retrospecto contra eles e tem um excelente retrospecto contra o Rogério Ceni. Então, de repente aí uma vitória amanhã, uma vitória no sábado, mais uma vitória na Fonte Nova contra o Bahia, a tendência, né, com essa arrancada é de repente vencer o Sport também. Pô, conquistar esses 12 pontos, a gente vai muito bem para a parada do Super Mundial e aí depois a gente vai ter o elenco todo recuperado para poder administrar entre as Copas e o Campeonato Brasileiro. Então, hoje, o que é o nosso time titular, né, vai ser o time reserva e vai ser o time que vai atuar no Campeonato Brasileiro. Então, esse nosso time aí que tá invicto, que tá conseguindo embalar, vai ser o time que vai jogar o Campeonato Brasileiro, enquanto a equipe com Pablo Maia, Oscar, Lucas Moura vai estar, né, focado aí nas Copas. Então, assim, a tendência aí é que a gente consiga embalar bem aí. É. Então, uma coisa aí que eu acho que você citou e que eu concordo, a questão do Mirassol, eu acho que é aquela coisa de todo ano ter um time, né, que ninguém espera e que faz um primeiro turno ok e depois decai, né? Sempre tem um que é assim, e eu acho que a bola da vez é o Mirassol. Ele teve um pico aí de algumas vitórias surpreendentes, né? Alguns empates, inclusive empates inesperados. Mas eu acho que é isso que você falou. Vai depois o pessoal vai pegando a manha como é que joga e tal e porque hoje todo mundo vê todo mundo, né, velho? Todo mundo se estuda, entendeu? Então, eu acho que o São Paulo não será surpreendido nesse jogo, nesse sábado. E aí a gente tem tudo para lograr uma vitória. Agora, seguinte, quanto ao Campeonato Brasileiro, você falou e eu concordo com você. O São Paulo tem que dar essa resposta no Campeonato Brasileiro, tem que ganhar umas 2 partidas aí, pontuar, né? Porque é importante, até mesmo porque a gente subiu para nono, mas se você for analisar, a gente está em nono, mas a 4, 5 pontos do G4 e a 3 pontos do Z4. Então, né, a gente tem que ter cuidado nessa situação. 3, 4 pontos do Z4. Então, uma rodada, um vacilo já está próximo a um e próximo a outro, né? Se lograr uma vitória, melhor ainda, porque aí, dependendo do resultado, a gente pode chegar no G6. Então, é importante essa arrancada aí, é importante esses pontos, né? É importante esse foco no brasileiro, até mesmo porque o Tadjeres no meio de semana, né? A gente já está classificado, tal. Não, eu imagino que não é que vai ser um jogo fácil, mas não vai ser um jogo super difícil, tal, porque Libertadores nunca é fácil, né? A gente tem que colocar isso na cabeça. E assim como o jogo deste sábado também contra o Mirassol, na minha opinião, não será um jogo fácil. Então, eu acho que o São Paulo ganha, mas o São Paulo ganha como tem ganhado alguns jogos, como vem ganhando alguns jogos. Ganha um 2-1, 1-0, 2-0. O São Paulo não é um time de golear, né, cara? Apesar de perder muitas oportunidades, você citou aí que goleou no Paulista, sim, mas no Campeonato Brasileiro e nesses jogos de invencibilidade, não tem sido um time que tem goleadas, né? Tem sido um time compacto, né, no meio-campo, firme na defesa e até eficiente no ataque, mas poderia ser muito mais. A gente perde muita oportunidade de gol. Sim, não, com certeza. E assim, eu queria ressaltar, né, a questão da importância dessas vitórias, porque eu penso o seguinte, já é claro, já tá até pelas declarações do Zubeldia, que o foco do São Paulo na temporada são as Copas. Então, assim, o São Paulo vai em busca dos títulos da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. Esse é o foco da equipe, até porque é onde é mais provável que a gente conquiste um título. De toda forma, Copa é aquele negócio. A gente pode. É onde a gente tem mais chances, mas numa noite ruim pode acabar tudo e a gente tá fora. Então, é importante a gente se manter ali no pelotão de cima, porque num eventual desastre, numa eventual eliminação que não é esperada,
a gente consegue brigar para estar o ano que vem de novo na Libertadores, porque é importante para o São Paulo agora, mais importante, lógico, título é sem, não dá para abrir mão. Um time como o São Paulo tem que sempre buscar títulos, mas para uma equipe que tem os problemas financeiros que a gente tem, que tem essa dificuldade, né, do mercado, a gente precisa estar na, a gente precisa estar na Libertadores todos os anos, porque é a principal competição do continente. E aí é onde a gente tem mais visibilidade, é onde a gente consegue, né, melhores acordos comerciais, e isso né, ajuda nessa levantada do clube. Então, se manter ali entre os 6 primeiros é importante para a gente entrar nessa briga, porque assim, a gente sabe, Libertadores eventualmente vai acabar com algum clube brasileiro. O futebol brasileiro na América do Sul é disparado acima dos outros. A Copa do Brasil, né, com esse novo formato onde os melhores estão na Copa do Brasil, é bem provável que um time do G6 ali conquiste o título. Então, a gente estando ali, se o campeonato abre para um G7, um G8, a gente já consegue a vaga, nem que seja para pré-Libertadores para o ano seguinte e poder se manter nessa competição. Então é importante, né? A gente não pode largar a mão. Por mais que eu acho que a gente não cai, mas a gente tem que ficar ali, porque numa noite ruim, numa eliminação em Copas, a gente tá ali em cima. E com relação ao jogo, por exemplo, do Tajeres, embora seja também importante ter a melhor classificação geral ali da Libertadores, né? A gente não consegue mais o primeiro lugar, mas a gente está em segundo né, uma vitória garantiria a segunda melhor campanha e só decidiria fora contra o Palmeiras. Mas é importante também ressaltar que é um jogo pro forme. Também se acontecer alguma coisa, porque a gente está focado nesse momento no brasileiro e não vier um resultado positivo, a gente tem que entender que a gente já está classificado em primeiro. Pelo menos nas oitavas a gente já garante a decisão no Morumbi. E assim, o ano passado a gente teve a segunda ou a terceira melhor campanha, se eu não me engano, no nosso chaveamento. Quando o Palmeiras foi eliminado, a gente decidiria todos os jogos até a final no Morumbis e a gente foi eliminado mesmo jogando a segunda em casa. Então, não necessariamente é garantia de sucesso esse segundo lugar geral. Então, entre um segundo lugar geral na Libertadores e se manter vivo aí no Brasileiro nas primeiras posições, eu particularmente prefiro estar nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, porque, né, isso é matemática. A gente tem mais chances de não ser campeão do que ser campeão, né? Então, assim, para qualquer clube tem mais chances de perder um título do que conquistar ele. Então, a gente tem que se manter. Afinal, só ganha um, né? Exatamente. Então, a gente tem que pensar no todo. A gente não dá também para ser esse all-in, né? Jogar tudo e esquecer o Campeonato Brasileiro, senão acaba virando um Atlético Mineiro do ano passado, que foi com tudo nas Copas, o brasileiro foi mal e esse ano sequer se classificou para a Libertadores, né? E isso traz um prejuízo para o clube. Perfeitamente, exatamente. O Mauro e amigos, eu não poderia deixar de citar aqui, nesse pré-jogo nosso, a expectativa de público para o jogo deste sábado contra o Mirassol, né? Com essa questão da fim de mês, né? Primeiro, fim de mês em São Paulo, a gente sabe como é que é. E segundo fato, essa questão da biometria, né? Que não, por incrível que pareça, não são todas as pessoas que sabem fazer essas coisas, né? Não são Sim, todos os torcedores que frequentam o estádio que sabem e conseguem fazer isso. Então, sim, eu acho que o público não será um público bom, será muito menos do que o esperado. A pré-venda tinha coisa de 15 a 17 mil, né? Então, a expectativa de público é baixa, menos de 30 mil, o que para o São Paulo ultimamente tem sido um fiasco, né? Nesse caso aí, seria um fiasco um público desse. O São Paulo é 35, 40, mais de 40 mil no Morumbi. E com essa questão né, do registro facial aí eu acho que caiu bastante. E a questão do fim do mês. A diretoria não fez uma promoção, né, com esse jogo, eu acho um erro. Deveria ter feito uma promoção
dos ingressos, no preço dos ingressos, né? Porque é fim de mês, galera. Fim de mês é complicado, né? Todo mundo está apertado e tal. E tem o jogo da Libertadores na quarta, que também tudo indica que não terá um público tão relevante como tem sido, né? Justamente pelo a data também não, né? Os preços caríssimos, as coisas estão, né? No país estão, então, enfim. E aí eu acho que essa expectativa de público será um pouco decepcionante, justamente por causa desses fatores, né? E ponderar aqui também, galera, a questão da entrevista, né, do nosso presidente do Conselho Deliberativo de São Paulo, né, o Outen Ares de Abreu. Ele deu uma entrevista ao Gabriel Sá, do Arquibancada de Tricolor, e ele falou algumas coisas interessantes, dentre elas a que todo mundo esperava, que é a volta das reuniões online, né, para o torcedor comum poder acompanhar o que acontece nas reuniões do Conselho Deliberativo de São Paulo. E ele declarou que nesta segunda-feira a reunião será transmitida ao vivo pela internet. Então vamos esperar, vamos aguardar, porque isso foi uma promessa de campanha dele, né, e do Júlio Casares, e não foi cumprido, só teve uma ou duas, se eu não estiver enganado, reuniões que foram transmitidas. Eu inclusive acompanhei, né, e depois não mais. A justificativa do Outen é que algumas reuniões, ou a maioria delas, abordavam contratos e temas confidenciais. Ok, aceitável nesse caso. Mas será que todas as reuniões nesse período de tempo, todas abordaram assuntos e contratos? É, então, né? Enfim. Então, mas esperamos que seja o reinício de uma maior transparência em tudo que acontece dentro do São Paulo. A gente sabe que não vai ser exposto certas coisas e não deve ser exposto muitas coisas, porque existem contratos que realmente têm que ter confidencialidade, realmente, é óbvio, né? Contratos de patrocínio, contratos, enfim, né? A gente sabe como é que o mercado funciona. Porém, eu acho que outros aspectos, como nós já abordamos aqui no canal, poderiam ser mais transparentes, poderiam ser mais, né, com a comunicação com o público. Vamos ver, vamos acompanhar aí na segunda-feira essa reunião e depois a gente traz um vídeo aí, né, passando um resumo da reunião para o nosso internauta aí, um resumo da reunião e a nossa visão, né, de como foi a reunião. Sim, sim. Trazendo um pouco em relação, falando, comentando um pouco sobre esse tema, o que mais peca nessa gestão Casares aí é a falta de transparência. E então, assim, em muitos momentos são divulgadas informações, e aí no final, quando sai o balanço, que ali não tem como mentir, não era nada daquilo que foi divulgado. E isso é o que mais prejudica a imagem dele com o torcedor. Eu sempre falei, o que sempre me preocupou foi isso, é essa visão de olhar sempre para o próprio umbigo, acima da instituição. E isso é sem exceção. Até porque o São Paulo não tem nem oposição. São todo mundo dentro do mesmo balaio. Tem meia dúzia aí que grita, que briga, mas não tem força nenhuma, porque né, tá tudo muito bem amarrado. A estrutura política do São Paulo é muito bem amarrada para manter eles no poder, e é uma das razões que o São Paulo dificilmente vai virar SAF, dificilmente vai mudar. Então eu sempre critiquei bastante, xinguei até, né, na internet, redes sociais, essas coisas, mas também não adianta muito, porque infelizmente isso é uma coisa que a gente tem que entender. Esses caras estão lá, e a não ser que aconteça uma super revolução, nada vai mudar. São esses caras no poder e eles estão todos amarrados ali um com os outros. Então o que a gente tem a fazer é torcer para que o bom senso recaia sobre eles e que eles comecem a tomar as decisões e fazer as coisas pensando na melhoria pro clube, né, nos resultados do clube. Então
a minha expectativa é essa, vamos ver. Eu confesso que eu não boto fé, cara. Eu não, infelizmente, eles vão precisar de muita coisa aí para conseguir conquistar minha confiança de volta. Mas é um alento, já é um começo, já é um início. Então vamos ver, vamos acompanhar. E assim, espero que seja uma virada de chave, que realmente agora eles estejam dispostos, até porque o Casares já não pode se reeleger. Então ele, tudo bem que ele vai ter que colocar o candidato dele, né? Não sei se será o Belmonte, mas independente de quem for, a gente já sabe que a situação vai vencer. Então, como não tem mais, né, tanto esse anseio, esse apelo, que agora então eles comecem a agir de forma correta. Pontos positivos. O Fidic aí, que amarrou, se hoje o São Paulo, né, não está contratando, está tendo mais responsabilidade aí, é porque esse Fidic tá forçando isso. Né, e a gente tem a prova viva, tanto é que o São Paulo está tentando empurrar para os próximos anos algumas compras, porque realmente não pode comprar esse. Eu só lamento se esse FDIC ficar só para esse ano. Eu acho que tinha que se estender aí todo ano para que a gente tenha essa responsabilidade. Que o meu medo é esse. A gente vai lá, aperta esse ano para tentar resolver e chega nos próximos anos, eles avacalham tudo de novo e a gente volta para estaca zero. Então, assim, é esperar, né? Vamos ver né, a expectativa. Assim, os movimentos, até mudando agora já, né, as notícias, alguns movimentos que estão fazendo de forma correta, a renovação do Luca. Então, por exemplo, sofreu um assédio com o Lucas Ferreira, né? Chegou a sofrer o assédio, clubes procurarem por ele, então demorou para buscar uma renovação. Com, Com o Luca também, o Cruzeiro também consultou o Luca também. Então, mas eles foram mais ágeis com o Luca, né? Então, assim, o Lucas Ferreira aí virou titular e aí eles foram buscar para uma renovação. O Luca jogou 2 jogos, se destacou, eles já foram atrás e já renovaram. Então, a gente já tem o contrato garantido aí até 2028, né? Ele tá. Então já a multa subiu, a multa para fora do país é de 80 milhões de euros, que dá mais ou menos 500 milhões de reais. Essa multa o clube pode estipular à vontade. Já a multa para o mercado interno, que é atrelada ao salário do jogador, subiu também para casa aí dos 3 dígitos. Então está acima de 100 milhões de reais. A gente só não tem o valor correto porque é complicado, né? Salário, a gente. Então, isso eu concordo nessa questão de confidencialidade, porque aí você ultrapassa aí as barreiras. E aí é uma questão pessoal do jogador, o quanto ele ganha, ninguém tem que saber. Aí ok. Né? O problema é quando a gente, né, acaba ocultando outros contratos, né? Divulgando o maior patrocínio da história, e depois você descobre que não é nem metade disso. Mas enfim, né? Não, a gente já trocou o assunto. Mas é isso. Então essa renovação é uma notícia boa aí. Fico bem contente que a gente pode contar aí com o garoto de forma mais tranquila, que se sair, pelo menos vai sair por um bom dinheiro. E falar em saída, né, cara? Infelizmente, São Paulo tem que vender agora nessa janela. E aí, quem são as bolas, a bola da vez? Quem são? São os moleques da base. É o Luca, é o Pablo Maia, é o Lucas Ferreira, o Ferreira, que a gente chama de Ferreiraço, né? Então são o Alves, o Rião Francisco, esses moleques aí estão todos na mira, né? E infelizmente, do jeito que São Paulo tá, cara, que chegar a proposta é tchau, entendeu? Infelizmente, a gente gostaria que esses meninos só fossem vendidos depois de ganhar, depois de performar em campo, de dar retorno, né, futebolístico, não apenas retorno financeiro. Porque, afinal, o São Paulo, historicamente, sempre foi assim: ter jogadores da base que primeiro dão retorno futebolístico, né, e depois dá retorno financeiro. E a gente tem, desde a década de 70, 60, 70, que é assim, né, a gente teve jogadores que performaram, né, em números na década de 70. A gente tem aí Muricy, que teve problemas no joelho e tal, mas o Zé Sérgio, né? Na década de 80 a gente teve Miller, a gente teve inúmeros dos menudos do Morumbi, né?
que deram retorno primeiro futebolístico e depois retorno financeiro. Nos anos 90 também, a gente teve inúmeros, inclusive campeões mundiais que foram da base de São Paulo, né? E historicamente São Paulo é assim. O mais recente aí que a galera foi o último brasileiro, antes do Vinícius Júnior, campeão que ganhou a bola de ouro, o Kaká, né? Performou em campo para depois. Então, e Alex Silva, Breno, inúmeros, né? Que ganharam, e o último aí, Beraldo, que ganhou alguma coisa com o São Paulo e só depois teve o retorno financeiro. O próprio Lucas em 2012 e tal. Infelizmente, do jeito que o São Paulo está financeiramente, esses meninos aí, provavelmente, no mínimo, eu acho que 2 deles aí não ficam para até o final do ano, eu acho. Né? Até mesmo porque há rumores aí de que a diretoria pediu para algum representante, empresário, não sei especificar, rodar na Europa e falar que o São Paulo vai vender. O São Paulo quer vender os meninos. Agora, é aquilo que nós abordamos aqui no canal já. Como é que você vai falar que vai vender? Você tem que esperar vir procurar. Você tem vitrine, cara. O São Paulo é uma vitrine mundial. Então não precisa você chegar na Europa e falar assim, olha, a gente quer vender os moleques, o Alves, o Rian Francisco, o Luca. Não precisa, sabe? Sim. Só de estar performando no São Paulo já é uma vitrine magnífica. Mas enfim, né? Isso aí é coisa para outro Sim, vídeo. E assim, com relação às vendas, cara, eu não, pelo que eu tava vendo, já contaria, né? Então, a venda do Nestor, que deve bater as metas, teve a venda do Michel Araújo. A gente tem a possibilidade dos mecanismos de solidariedade e porcentagens de Anthony, Elinho também. Elinho. Então, assim, tem algumas movimentações no mercado que podem acontecer que de repente a gente consiga bater a meta de vendas sem ter que se desfazer. Não sei se. É que assim, é difícil porque é o que eu falo, o São Paulo não é tão transparente, né? Não é transparente nessas questões, então a gente não sabe como que tá de fato a situação. Então, Mas. sabe, com um adendo aí, o problema não é só a questão de ter que atingir a meta de venda, Mauro. O problema é ter que diminuir a folha. O São Paulo tem que se desfazer de jogador para diminuir a folha. E isso aí, para diminuir a folha, não é jogador da base. Jogador da base é para atingir a meta de venda. Mas diminuição de folha é jogador que teoricamente é titular ou jogador importante. Né? Porque moleque da base, o salário é pouco. A gente sabe. O moleque da base, o salário é pouco, entre aspas, pouco para o mundo do futebol hoje. Né? Sim. Então, moleque da base, o salário é pouco. Se é essa história de diminuir folha salarial, infelizmente, a gente tem que esperar que algum jogador que teoricamente é importante no elenco, sair, cara, infelizmente. Então, mas aí, por exemplo, se a ideia é diminuir folha, então não vai atrás da renovação do Juan e do Marcos Antônio, deixa os dois saírem, entendeu? Porque você tem. Ou então, por exemplo, quer fazer uma venda, tem um Bobadilha, que é um reserva nosso, mas ele tem mercado, ele é novo, né? Eu acho que ele tem o estilo do futebol europeu. Acredito que se você, né, procurar lá, você acha, ele tem mercado lá fora. É jogador de seleção. Então, assim, a gente tem possibilidades ali dentro do elenco sem ter que se desfazer dos jovens ou de alguém que realmente é importante. Foi o que eu falei. Tem essas movimentações de mercado aí que vai entrar o dinheiro, a gente vai conseguir bater meta. E aí você vende um Bobadilha, você consegue complementar essa meta e diminuir a folha, porque o Bobadilha é um cara que tem um salário alto. Você tem o Jandrei, entendeu? Faz um acordo, dispensa o Jandrei, que não faz diferença nenhuma. Você tem o Young e o Leandro, e aí subiu o João Pedro também, que disputou a copinha. Então, assim, cara, possibilidades tem ali ainda de reduzir do elenco. Eu acho que não tem essa necessidade de se desfazer, de vender. Eu acho que dá para segurar. E outra, na pior das hipóteses, ainda tem mais no final do ano lá mais uma janela. De repente você tenta negociar. Ou então, beleza, vai vender, tenta fazer aqueles acordos. Vende,
mas segura o atleta pelo menos até o final da temporada. Porque assim, cara, eu fico pensando aqui, não tem pra onde correr. O elenco tá. Agora sim, agora o elenco tá curto. E, por exemplo, dos garotos que podem ser vendidos, vai, o Rian. Se vende o Rian, a gente não tem centroavante reserva. Aí você vai vender um garoto para contratar um cara, um velho aí, que eu vi que os caras estavam atrás de um jogador de 30 anos, de 36 anos. Então, assim, não faz sentido. Então fica com o garoto. Aí você vai, é a mesma coisa ponta. Você pega, você só tem, aí você tem o Lucas e o Ferreirinha. Os reservas imediatos, Lucas Ferreira e Luca. Se você vende qualquer um dos dois, você não tem reserva para entrar no jogo. Então você acaba prejudicando a temporada. Mesma coisa meia. Se você vende o Matheus Alves, o Oscar não joga, e aí? Você vai colocar quem? O Rodriguinho. Tudo bem, tem o Rodriguinho, mas assim, né? Você começa a reduzir as opções do elenco mais ainda. Então, agora não faz sentido. Se a gente tivesse com aquele monte de jogador, o Eric, Michel Araújo, Nestor, esses caras, e aí fala assim, vai vender os garotos para poder fazer, eu falei, beleza. Sou contra, porque aí eu falo, porque para mim a movimentação foi correta. A gente se desfez de um monte de reserva aí, que não eram melhores que os jogadores da base, e a gente compôs com os garotos. Só que agora não pode se desfazer deles. Agora você tem que segurar os garotos, entendeu? Tipo, tem. Então, para mim não faz sentido nenhum. Aí, mais uma vez, a gente vai ter que esperar, porque o São Paulo nada é transparente, então, assim, tudo é rumor. Então é tudo. É o disse que me disse dos corredores. E aí não dá para saber qual que é a real. Então, às vezes, a gente tá aqui preocupado e não vende ninguém, né? Segura a onda. Mas também a gente às vezes fica tranquilo e do nada vem a bomba, igual o William Gomes e Moreira, que do nada, pum, se desfez dos dois garotos. Então, assim, vamos. O jeito é esperar mesmo. O jeito é aguardar. E é o modus operandi dessa diretoria, né? Lança, vamos ver a reação da torcida, lança na internet, dependendo da reação da torcida e coisa. Ou surpresa, como foi o William Gomes. Nem lançaram nada e quando saiu, já foi. Então vamos ver. E aí, para a gente finalizar aqui, eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês aí e mandar um abraço pro pessoal que pediram para a gente mandar aí. Um abraço aos nossos inscritos aí, ao pessoal que acompanha o nosso canal. Muito obrigado, a gente tem crescido bastante aí, muito mais, com o apoio de vocês, graças a vocês, né? Então, muito obrigado, né? Muito obrigado aos meus alunos, muito obrigado aos amigos do Mauro, aos amigos do Vinícius, aos meus amigos, né? Aos meus alunos de Boa Vista, do Maria Bernarda, os meus amigos aqui de Caberaba, então, de Macajuba, valeu mesmo, da Bahia inteira, que está em peso aí, muito obrigado, valeu mesmo, a galera está compartilhando e vamos para cima, certo? E espero com vitória de São Paulo nesse jogo aí. Com certeza, também quero agradecer aí todo mundo que está compartilhando, que está engajando aí com a gente no canal, né? A gente está conseguindo aí um número considerável aí de visualizações, de inscritos, né? Estamos começando, mas a gente já tá gostando, que a gente está tendo um público bem fiel aí né, ao nosso canal. Então, é deixar o agradecimento e pedir, né? Bem fiel, não? Um público público que acompanha, pronto. Exato, sai com esse negócio de fiel pra lá. Mas é isso. 20 anos aí que nos acompanham. E aí deixar também aquele pedido, né, que a gente sempre faz, para deixar o like, né, compartilhar aí se puder com os amigos. E comentar também, gente. Pode comentar aí, dê a opinião de vocês, a gente lê. A gente vai, né, dar uma trabalhada aí também para poder responder os comentários de vocês. Mas deixa aí o comentário, a opinião de vocês, o que vocês acham, né, dos assuntos que a gente traz aqui pros vídeos. E só antes, Roberto, a gente não pode esquecer o placar. Qual que é o placar que seu para amanhã? Eu vou começar porque deu sorte no último. Eu não gosto muito de dar placar de coisa, mas hoje eu vou dar o palpite. Meu palpite é 2-0 São Paulo amanhã. 2 a 0. 2-0.
Eu vou de 2-1 amanhã. Eu sempre sou o placar. Uma coisa que a gente esqueceu de falar, né? Amanhã tem muitos. A gente vai jogar contra um cara aí que tem muitos fãs. O tal do King Naldo lá. King Naldo, é. O Vinícius que gosta dele. Olha, cara, eu não gosto dele, mas lembrando dos últimos pênaltis que nós tivemos aí, mas não vale a pena. É que Mesmo o. com o pênalti, eu não tenho É, saudade nenhuma do então, Vanderlei. o que o conjunto. É que o conjunto não colabora, né? Mas, mas é isso. Ah, ó, mudei aqui. Agora que eu lembrei, é Reinaldo Avenida, 4-0 amanhã. 4-0 amanhã. Calma, mano, calma, vai devagar. Ó, galera, o Mauro, quando se empolga é problema. Mauro, vai menos, menos. Olha, gente, já se acostumou, porque assim, eu sou emocionado. Venceu duas, eu já tô iludido. E perdeu, filho, eu já tô xingando até a até a quinta geração. Mas é isso, torcedor é isso, torcedor é paixão, torcedor não é razão, né? Então, mas é isso, confiantes e acredito que a gente termina essa fase aí muito bem. Mandar um abraço aí, os parabéns para a equipe que foi campeã ontem do JEB, que é os Jogos Escolares da Bahia, equipe do Sub-17 do Colégio Boa Vista Tupim, que eu fui o técnico. Galera, valeu, obrigado, valeu pelo esforço, vocês merecem. Parabéns aí pelo título, ó, já tem sangue de tricolor aí, hein? Campeão. Então é isso, gente. Esse foi o nosso pré-jogo. Então, né, já deixamos os agradecimentos. Então, vamos São Paulo!